crianças a gente sabe que a gente não tem como controlar, né? Porque é criança, não tem entendimento. Mas eu peço aos adolescentes, as crianças maiores aí de 6, 7 anos também, vão controlar agora. Porque quando a tia na escola fica brava, né? Fica brava. Aí não pode conversar. Então agora também a gente vai fazer igual na escola. Vamos ficar todo mundo quietinho, ouvindo a palavra, porque Deus ele quer falar no nosso meio. Amém? Você vai abrir sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Os irmãos sabem, né? Bastante conhecido o livro. O livro de Atos é uma bênção. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, é um livro tão acelerado. Eu acho um livro tão dinâmico. Capítulo 9, amém? A gente vai abrir, perdão, no capítulo 8, verso 26. Não vamos chegar no 9, não. É um livro dinâmico, né? Um livro que fala sobre tantas coisas que você tem que ser rápido, você tem que ser esperto para você entender tantas coisas que ele traz para a gente. E o livro de Atos, né? O pastor sempre fala lá na igreja, a gente sabe que ele não teve um término. Por quê, irmãos? Porque até hoje nós estamos o quê? Estamos escrevendo o livro de Atos. Amém? Porque depois da descida do Espírito Santo, o Senhor o quê? Levantou diáconos, levantou evangelistas, levantou missionários, levantou pastores. E essas pessoas, irmãos, até hoje, amém? Até hoje nós estamos pregoando o nome do Senhor Jesus. Amém? Livro de Atos, capítulo 8, verso 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi. Somente até aí. Agora você vai abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo. Também, né? A gente sempre lê na escola dominical. Os irmãos já sabem. Abre 1 Timóteo. Quem aqui tem costume de ir na escola dominical diz amém? Amém. Eu não sei quem vai, né, irmão? Eu sei quem vai. Neiva não está indo. Sentiu falta dela lá. Amém? Vamos participar, irmãos. A escola dominical é uma bênção. Amém? Diz assim, irmãos, capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Olha só, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Feche teus olhos, Senhor. Deus, essa é a tua palavra, Pai amado. Não estamos aqui para inventar nada, para fazer ficção de nada. Estamos aqui somente, Senhor, querendo aprender, Senhor, algo de ti. Ó Espírito Santo, tu és aquele, Pai, que dispensa para nós, ó Pai, sabedoria. Tu és aquele que nos ensina, meu Pai, a andar em conformidade com a tua palavra. Então nos ensina nessa noite. Eu não tenho nada de mim mesmo, meu Pai, para passar para ninguém aqui, Senhor. Mas, Senhor, na certeza do teu Espírito Santo nos revelar, Pai, algo será tirado nessa noite. Senhor, algo será aproveitado nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai. Não deixe que nós venhamos sair da maneira que entramos. Pai, se nada, meu Pai, tocou no coração dessa pessoa ainda, que agora a tua palavra, meu Pai, venha entrar e venha fazer morada e venha produzir frutos e frutos que permaneçam. Senhor, fala conosco, meu Pai, o que nós te pedimos, agradecemos e cremos na tua palavra em o nome de Jesus. Pode tomar sempre, irmãos, glorificando a Deus. Nessa hora, lembre-se, nós vamos falar somente com Deus. Amém? Se você abrir a sua boca, eu tenho certeza. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por falar comigo. Senhor, obrigado pelos irmãos. Amém? Fala com Jesus. Aleluia. Irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra durante alguns dias. E o irmão Romualdo, acho que foi na escola bíblica, né, passada, da semana passada, ele falou assim: ô irmã, tal, se o pregador não for, você vai? Eu falei: vou, estava esperando você me chamar. Né, ano passado nós estivemos aqui e hoje eu estou de novo. E eu falei com o irmão: quando precisar de mim no domingo, eu posso vir. Né, quando, né, não espere fazer um ano, né, pode me chamar antes que eu venho. Né, durante as quinta-feira não tem como, né, irmão, mas o Senhor já tem aí me abençoado, em nome do Senhor Jesus, né? Se eu comprar meu carrinho, eu vou estar vindo aqui ajudar os irmãos na quinta-feira. Irmãos, e eu estava pedindo a Deus uma palavra já há alguns dias. E um dia, ouvindo o hino, Deus me deu uma revelação. E que sai dessa palavra de Atos dos Apóstolos, irmãos. E eu gostei muito dessa palavra, irmão, porque é uma palavra muito atual. E eu quero, irmãos, dar um exemplo aos irmãos de um obreiro. E também um exemplo, irmãos, de um crente. De uma pessoa que se converteu a Jesus através de um bom obreiro. Amém? Você fica com a sua Bíblia aberta aí, no livro de Atos. Deixa eu pegar minha folhinha aqui. Deixa eu pegar atrás, os bolsozinhos. Eu gosto de anotar porque a cabeça é uma benção. Irmãos, a Bíblia fala
sobre um obreiro que chamava Filipe. Certa vez, irmãos, entre os gregos, né, houve uma discussão muito grande. Porque, irmãos, os apóstolos, havia os apóstolos, né, que eram aqueles que o Senhor tinha levantado para o quê? Pregar a palavra. E ali, irmãos, acabou que os apóstolos estavam tendo que fazer de tudo. Porque a gente sabe que a obra de Deus, irmão Romualdo, se o irmão Romualdo tiver que visitar, que pregar, que limpar a igreja, que fazer louvor, que fazer abertura, pesa. Então, irmãos, a obra de Deus, ela é uma obra inteligente. Deus o que? Deixou cargo. E então, irmãos, foi disseminado nessa hora aqui, falou, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos disseminar cargos entre os irmãos. E alguns o Senhor levantou como apóstolo, outros foram levantados, os apóstolos ficaram por sua vez, nós vamos ficar por conta da palavra e da oração. E então, irmãos, esses que ficavam por conta da palavra, da oração, eram pessoas que não visitavam? Não, de forma nenhuma. Mas era o encargo deles, irmãos, estudar a palavra. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, nós lemos, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Tem disso, fala, a Bíblia diz, não diz nada, você olha lá, não tem nada daquilo escrito. É importante, irmãos, que nós que somos o quê? Pregadores da palavra, nós tenhamos o quê? Também entendimento da palavra. Então, irmãos, quando Deus falou assim, olha, nós vamos estabelecer cargos aqui. A minha irmã Romualdo vai pregar, a irmã Melissa vai fazer a primeira parte, a irmã Neiva vai louvar. Então isso é importante na casa de Deus, irmãos, para que haja ordem e decência. Você já pensou em colocar o irmão Romualdo para essa coreografia? Vai ficar bem? Amém, irmãos? Ninguém diz amém, então não fica. Então, irmãos, é importante que essas coisas aconteçam. E para a obra de Deus também foi assim. Então, irmãos, eles falaram assim, olha, eu quero que vocês escolham homens fiéis, de boas obras, homens idôneos, esposo de uma só mulher, homens, irmão, que ninguém tem nada para falar deles. Nós vamos estabelecer eles como diácono na casa de Deus. E então, irmãos, acharam no meio destes homens Filipe. A Bíblia fala, irmãos, que ele era casado e que ele tinha 2 filhas virgens, na idade de casar, né? Mas que eram virgens que profetizavam. Olha que benção. Que família abençoada. Filipe era este homem, irmãos. Era um homem que era cheio do Espírito Santo, era cheio de boas obras, era fiel a Deus. E então, irmãos, como um bom crente, como um bom fiel a Deus, diz a palavra do Senhor que um dia o Espírito Santo diz para ele, Filipe, levanta-te. É que nós lemos aqui, né? E aí ele foi, levantou e falou assim, olha, eu quero que você desce para a banda do sul. O que é isso, irmãos? Deus vai lá com você hoje. Irmão Romualdo, desce para a banda do sul, você vai pegar uma bússola, para onde fica o sul? Eu não sei, saindo daqui. E, irmão, naquela época ele tinha cavalo? Não. Ele tinha carruagem? Não, somente ricos que tinha. E ele começou a andar, né, irmãos? O Espírito Santo, a palavra do Senhor diz, irmão, que aquele que é servo de Deus, aquele que serve a Deus, ele é assim. E o Espírito Santo é que guia, irmãos. O Espírito Santo é que domina aquele homem. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, o evangelho para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Parecia loucura, aí o anjo do Senhor aparece e mandou caminhar, e mandou aquele homem caminhar. E ele foi caminhando para a banda do sul. E diz a palavra de Deus, se você depois quiser conferir, né, no mapa lá que você tem na sua casa, se você tem Bíblia pentecostal de estudo, você olha aí, irmão, ele andou cerca de 96 quilômetros. Não faço não. É daqui Miraí 3 vezes. Tá bom? Daqui Miraí 3 vezes andando no deserto. O que é ir pro deserto, irmãos? Deserto é lugar que não tem provisão. Deserto não tem uma árvore. Deserto não tem nada, irmão. Só é deserto mesmo. Por isso que o nome é deserto. Não tem água, não tem nada. Só tem sol quente e areia. Irmão, mas é no deserto que o Senhor muitas vezes nos coloca, irmão, para que o Senhor venha prover coisas milagrosas na nossa vida. Quem que quer já experimentar o milagre de Deus? Amém? Mas muitas vezes nós não queremos ir para o deserto. E o deserto é um lugar que a gente fica na dispensação de Deus. Irmãos, quando muitas vezes nós temos dinheiro, a gente não precisa de Deus. Eu tenho meu dinheiro. Você, irmãos, você tem uma casa boa, eu não estou nem preocupada em encher minha casa no morro, qual é o caso de vocês aqui. Estou nem aí, graças a Deus. Mas aquele que mora na beira do rio, igual a irmã Rafael, fica pedindo ao Senhor, Deus, não deixa da enchente não. Né? Então, irmãos, muitas vezes quando nós somos autossuficientes, nós precisamos assim, nós não precisamos de Deus. Mas, irmãos, quando Deus coloca o homem no deserto, quando coloca a mulher no deserto, o servo dele no deserto, é porque Deus quer, irmão, realizar algo bom na vida dele. Irmãos, basta, nós somente temos ouvido afinado. Vai, e a gente
gente começar a caminhar. Mesmo, irmãos, que as pessoas dizem, você é louco. Que negócio é esse de você começar a caminhar? Um anjo apareceu para mim. Irmãos, nós temos que ter ouvido afinado. Coisa que hoje nós não temos, irmãos. Nós ouvimos muitas vezes as vozes que tem no mundo dizendo, faça isso, faça aquilo. Deixamos a modernidade muitas vezes entrar dentro da igreja e paramos de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o que acontece então é que Filipe começou a andar. E então diz a palavra do Senhor, irmãos, que apareceu, ele falou assim, olha, quando ele andou a uma certa distância, né, como a gente disse, cerca de 96 quilômetros, ele encontrou com um homem. E diz a palavra de Deus que estava voltando de Jerusalém, um eunuco etíope. O que era esse homem, gente? Esse homem era natural da Etiópia. Este homem, irmãos, ele era aqui fala, né, que ele era ele era amor. Ou seja, ele era chefe. Olha só, Atos dos Apóstolos 8, aqui a minha fugiu, olha só. Olha só, gente, disse o Espírito a Filipe, chega-te junto a este carro. Irmãos, aquele homem teve que correr atrás de um carro. Ele teve que correr atrás de um carro. Mas o carro não existia, era tipo de uma carruagem, irmãos. Esse eunuco etíope, eunuco por quê? Porque ele era castrado, ele adorava Deus. Ele queria aprender coisas sobre Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele não era aceito dentro da congregação de Israel. Por que ele não era aceito? Porque lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo... Tem que ler aqui, porque senão posso falar besteira. Lá em Deuteronômio, capítulo... Perdão aqui, irmãos, deixa eu ler aqui, senão eu perco. Em Isaías 56, versos 3 e 5, a Bíblia fala que o Senhor aceitou de volta os estrangeiros, os eunucos, os castrados, todos aqueles que querem adorar a Deus. Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 32, está escrito que o Senhor rejeita os eunucos, os estrangeiros, aqueles que são castrados. Irmãos, então aquele homem, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo não aceito por causa da sua nacionalidade, e a gente sabe, irmãos, que nos países africanos há uma proliferação muito grande de deuses, de divindades. Então, irmãos, havia um Deus para cada doença, havia um Deus para quem quisesse adorar, havia um Deus para cada gente, de cada pessoa. E aquele homem não, irmãos, aquele homem não se misturou, ele não aceitou adorar um Deus, irmãos, que tinha boca, mas não falava, que tinha olhos, mas não via nada, que tinha mão, mas não podia fazer nada por ele, e que tinha garganta, mas som nenhum saía. Mas aquele homem andou uma distância muito longe para adorar um Deus de Israel, e é o Deus que está aqui nessa noite. E muitos de vocês não fecharam o olho, não adoraram, não viram, não sentiram, porque não quiseram, porque ele está aqui. Aleluia. Aquele homem, irmãos, ele rasgou o país. Eu vou adorar a Deus. Mas como assim? Não aceito. Ficou do lado de fora. Ficou do lado de fora da congregação porque não podia entrar dentro da congregação por causa da sua nacionalidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele veio para todos. Amém? Quem somos nós, irmão, para fazer acepção de alguém, acepção de uma pessoa? Ah, não, mas eu cometi um delito muito grave. Ontem mesmo eu pequei, hoje mesmo eu pequei, não importa. Lança sobre o Senhor Jesus e Ele vai te aliviar desse fardo. Eu vejo, irmão, na vida deste homem, irmãos, uma perseverança muito grande. E muitas vezes nós que somos crentes, não, falou algo que eu não gostei, eu não volto mais à igreja. Quantas vezes eu fico imaginando aquele homem, estava na porta da congregação, querendo entrar, querendo sentar na congregação, querendo ouvir ali, irmãos, o que estava sendo dito, querendo aproveitar de Deus, querendo conhecer Deus. E as pessoas olhavam para ele, você é um castrado, você é um eunuco, você não pode participar da nossa congregação. Sendo isolado. E muitas das vezes nós, irmãos, por causa de uma palavrinha assim, por causa de uma coisinha que aconteceu na igreja, nós falamos assim, eu não quero mais ser da igreja. Porque me aborreceu. Quantas vezes nós vamos visitar pessoas e as pessoas falam que parou de ir na igreja por causa de Bertano, por causa de fulano. Irmãos, acorda tu que dormes. A palavra do Senhor fala, desperta, desperta tu que dorme. Não é tempo, irmão, de picuinha, não é tempo de rixa, é tempo de nós prostrarmos diante do Senhor, porque só Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Não deixe que o diabo venha te enganar. Irmãos, e diz a palavra de Deus que aquele homem, ele estava curioso, irmãos, e quando a pessoa está querendo Deus, está querendo a palavra, olha que maravilha, diz a palavra que ele voltando, irmãos, como ele não teve oportunidade de perguntar as coisas na sinagoga,
essa oportunidade de falar, de discutir a respeito. Ele veio, irmãos, porque ele tinha a escritura. E naquela época não tinha escritura, como até está na mão das crianças aqui, não tinha não. Aquilo ali, irmãos, era um papiro enrolado. E isso não era de fácil aquisição. Só pessoas que tinham condição é que podiam ter. Só que aquele homem, irmãos, ele era rico. Porque ele tomava conta, irmãos, de todo um bem material da rainha. E então, irmãos, aquele homem, ele tinha sim, ele tinha a letra, mas ele não tinha o espírito e ele não tinha o conhecimento. Mas ele tinha vontade. E muitas das vezes você já recebeu o Espírito. E muitas das vezes há pessoas aqui que já teve vontade, mas a vontade foi por ralo abaixo. As coisas deste mundo encheu o coração e falou assim, quer saber? Não sei se tem tanta vantagem mais. Será que vale a pena pagar o preço de estar na presença de Deus? Irmãos, foi na semana passada, no ano anterior, se eu não me engano, eu tive um sonho sobre o juízo final. Irmão, aquilo trouxe um temor muito grande no meu coração. E como está escrito na palavra, eu vi grandes e pequenos diante do trono, e todos se ajoelharam, eu ficava ouvindo aquelas palavras. Eu falei, chegou, e eu pensava comigo, chegou o grande dia. Irmãos, e assim, e eu estava comentando com uma pessoa que está desviada sobre esse sonho, e a pessoa falou assim, não, Jesus não pode voltar. Eu falei assim, não, mas esse não é o clamor da igreja, porque o clamor da igreja é assim, ora vem Senhor Jesus. Este é o clamor da igreja, né? Jesus não volta não, Senhor, deixa eu casar primeiro. Deixa eu aproveitar o casamento. Senhor, não volta não, deixa eu comprar minha casa primeiro. Senhor, não volta não, deixa eu ganhar meu marido primeiro. A palavra do Senhor diz, mulher, não sabe você se pode salvar o teu marido, se o teu marido vai ser salvo? É importante você permanecer na presença do Senhor. E se, irmãos, a palavra do Senhor diz, se nós cremos, não precisa ficar falando do marido não. Se crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a palavra de Deus não mente não, viu? Crê que o teu marido vai estar aqui. Crê que a tua esposa vai estar aqui. Crê que Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida. Muito mais, irmão, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? E então, irmãos, eu fico olhando a vida deste homem. Um homem, irmão, que tinha uma vontade muito grande de aprender de Deus. Um Deus que não era da terra dele. Era um Deus desconhecido, mas ele via algo nesse Deus, ele sentia algo que podia mudar a vida dele. E então, irmãos, Filipe foi correndo, irmão, do lado, tinha preparo físico, né? Porque ele foi correndo, e ele foi correndo, e irmãos, e de repente, ele ouve aquele homem lendo, porque era costume dele, ler a Bíblia não igual a gente, né? Muitas vezes quietinho, só olhando, mas ele lia em voz alta, e ele estava lendo um livro de Isaías, o qual nós lemos hoje pela Santa Ceia, pela manhã, né? E ele foi levado ao matador como um cordeiro mudo e não abriu a sua boca. E aí Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo, hein? E ele falou assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Ele falou, pois é, mas eu cheguei aqui. E aí, irmão, diz a palavra de Deus, que ele falou que Filipe subiu no carro dele, e aquele homem humilde, no gesto de humildade, irmãos, não sabia quem era Filipe. Filipe também não sabia quem era ele, mas Deus tinha colocado ele ali para falar. Quantas das vezes, irmão, Deus tem colocado pessoas lá no seu local de trabalho, pessoas dentro do ônibus, como o irmão falou aqui ontem, pessoas, irmão, muitas vezes lá na sua casa, que bate, querendo uma ajuda, querendo, irmãos, ouvir Deus através de você, e muitas vezes você fala de coisas materiais, você fala somente de saídas, irmãos, que muitas vezes somente o homem pode fazer, mas tem algo, irmãos, que Deus pode fazer, que é salvar, porque o homem pode fazer qualquer coisa, mas Deus, somente Deus é que tem o poder da salvação. Só Ele. Foi necessário um Deus morrer na cruz. Um Deus para que a minha vida e a sua fosse resgatada da mão do diabo. E, irmãos, pela manhã nós estivemos falando como que Deus deve se entristecer em saber que nós não colocamos em prática tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Deus conquistou coisas grandes. Deus conquistou nossos filhos libertos. Deus conquistou, irmãos, a nossa família restaurada. Deus conquistou nosso corpo são. A Bíblia fala que pela pisadura dele, ou seja, pela doença dele, porque a Bíblia fala que ele ficou enfermo na cruz, ele teve febre, e pela febre dele você é curado, você é sarado, pelo poder que é o sangue dele. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, isso tudo Jesus conquistou para nós, igreja. É para nós, é para mim e para você. Para que a igreja dele hoje fosse sarada. Porque, irmãos, eu estava até lendo um estudo essa semana e tinha um círculo, assim, eu quero até levar para a escola dominical para os meninos. E um círculo do salvo, né? O salvo primeiro, ele ouve,
ele aprende. Depois o que acontece, irmãos? Ele começa a ser discipulado. E depois que ele é discipulado, ele começa a ensinar. Esse ciclo tem acontecido com a sua vida? Ou você parou, aprendi, batizei, prostrei? Irmãos, é tempo de nós multiplicar. Amém? Ovelha gera ovelha. Pastor gera ovelha? Não, o pastor tem os filhos dele lá. Né? Você já viu, irmão? A esposa do pastor tem um filho ovelha? De jeito nenhum. Irmão, ovelha gera ovelha. Nós temos que ganhar alma para Jesus. O pastor ele tem que o quê? Cuidar. Então, irmãos, é hora de nós começarmos a gerar fruto. E fruto que permaneça. A palavra do Senhor em Atos 2 diz, que a Bíblia, irmãos, diz aqui, garante que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. E eles profetizavam, eles curaram. Como eu disse, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é recheado de milagres. Principalmente esses milagres espirituais. E então, irmãos, a palavra de Deus diz que aqueles homens ficaram cheios e imediatamente eles começaram o que, irmãos? Disseminar, começaram a falar de Deus em todo lugar que eles estavam. Aqueles homens, irmãos, abandonaram tudo que eles estavam fazendo para falar de Deus. E então, irmãos, a gente vê que ali Filipe começou a falar com aquele homem. Olha, irmãos, a disposição deste homem de querer Deus. E aí eles falaram assim, olha só, vamos descer aqui do carro. Aí desceram do carro e começaram a caminhar. E aí ele falou assim, olha só, tem água aqui. O que impede que eu me batize? E Filipe falou assim, nada. Ele falou, então eu quero me batizar. Irmão, quantas pessoas eu tenho que correr atrás lá na minha igreja? Vamos batizar dessa vez? E aí, vamos fazer o discipulado? A gente fica pedindo às pessoas para receber Jesus. E antes não era assim, irmão. As pessoas aqui pediam, Deus, Senhor, eu quero me batizar. Irmão Romualdo, eu quero me batizar. Irmão Juscelio, eu quero fazer o discipulado. Quanto, irmão, foi que eu ouvi isso? Tem muito tempo. Eu quero me batizar. Eu quero descer as águas. Eu quero mudar de vida. Muitas vezes a gente vê, como o pastor sempre fala, é fogo de palha. Vem na frente e chora. No outro culto já não vem na igreja. Porque o diabo se levanta, irmãos. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, irmão, como que a minha vida ficou difícil. E eu falei para minha sogra, nossa, quando eu não era da igreja, minha vida era mais fácil. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo se levanta. O diabo, irmãos, ele não tem dor de ninguém. Ele coloca enfermidade nos nossos filhos. Ele coloca rebeldia nos nossos filhos. Tudo o quê? Para nos desorientar. E então, irmãos, aquele que não busca, aquele que não jejua, aquele que não ora, aquele que não vigia, cai na cilada. E então, irmãos, a gente vê que aquele homem, irmão, depois que recebeu a palavra do Senhor, diz que ele ficou cheio de alegria. Amém? Quantos de nós perdemos essa alegria, irmãos, de ter o Espírito Santo na nossa vida? Quantos de nós, irmãos, antes nós éramos cheios de alegria, mas o tempo foi passando, paramos de buscar, paramos de jejuar, paramos de orar, e a alegria foi acabando, nós deixamos acabar, e não temos alegria mais para falar para ninguém de Jesus. É preciso nós voltarmos, irmão. Amém? Aquele homem se batizou, foi embora feliz na vida. Agora eu vou levar Deus para o meu povo. Eu vou levar esse Deus para o meu povo. E então, irmãos, diz a palavra de Deus que Deus é tão maravilhoso que Deus mandou Filipe andar de volta os 96 quilômetros, não. Deus o arrebatou. Deus pegou assim e falou assim, a obra já foi feita. Pegou Filipe, irmãos, e levou para um outro lugar que Deus tinha plano para ele. E diz a palavra de Deus que o eunuco olhou, um pouquinho olhou, cadê Filipe? Cadê Filipe? Não está aqui mais, porque ele foi arrebatado. O Senhor deu um refrigério. Foi difícil para ele chegar naquele lugar, irmãos, para fazer algo para Deus. Foi difícil. Somente, irmãos, o missionário sabe como que é doído, irmãos. Muitas vezes a gente fazia a obra de Deus. Deve ter um mês e pouquinho. Me chamaram para pregar Ana Quadrangular, lá de Patrocínio do Muriaé. E nesse dia, irmãos, não sei se o Simão estava um andaço de febre, as crianças tudo gripadas. E ele estava com uma febre muito alta durante o dia inteiro. E quando chegou de noite, e eu falei assim, meu Deus, e eu já tinha trabalhado o dia inteiro no sábado. E eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu vou deixar minha filha com fé, deixar ela até com a Emanuele. Falei, Deus, me leva nesse lugar só se o Senhor quiser falar. Porque se for me marcar presença lá, eu não vou. Porque eu tenho todos os motivos para eu não ir. Minha filha está com febre, quase que eu falei, pastor, vai no meu lugar. E irmãos, Deus me incomodou de uma tal maneira para eu ir. E eu fui, irmãos. E aí eu falei com os irmãos, falei, olha, irmãos, eu peço a atenção dos irmãos. Porque eu vim aqui, eu não vim marcar presença porque o irmão querido me convidou. Eu vim aqui, irmão, porque eu vim trazer uma palavra da parte de Deus. Porque eu tinha todos os motivos para me ficar em casa hoje. Mas Deus também me deu muitos motivos para me vir pregar aqui hoje. Porque há pessoas aqui
Deus. E Deus moveu. Ai, Deus fez a obra dele. Então, irmãos, às vezes é doído pra gente. É cansativo pra gente. Às vezes, muitas vezes não tem recompensa. Eu estava falando com o irmão Romualdo. Às vezes eu vejo o pastor triste. Eu vejo ele pelos cantos. Eu vejo ele chorando. Porque a obra de Deus muitas vezes não tem recompensa visível. Mas a Bíblia fala que o nosso trabalho não é vão, Senhor. Aleluia. Muitas vezes, irmão, nós olhamos, irmão, que você falando que vai vir um retorno. Vai ganhar alma. O irmão vira as costas para você. Mas, irmãos, Deus, Ele vem com o bálsamo dele, né? E nos toca, e nos ajuda. E a gente fala assim, eu vou prosseguir mais um pouquinho. Amém? Anda mais um pouquinho, prossegue mais um pouquinho, que Deus ele tem grandes coisas fazendo na sua vida, na minha vida. Amém? Irmãos, como a gente falou aqui, eu ia dar um exemplo de um obreiro e um exemplo de um crente transformado. Amém? Deus ele tinha o propósito de proliferar o nome dele em todo lugar, como ele tem nos dias de hoje. Amém? Você tem sido canal de bênção lá na tua rua, lá no local de trabalho, lá onde você estuda. Você tem sido canal de bênção. As pessoas olham para você e vê diferença em você. É isso que Deus está chamando nós hoje, irmão, para isso. Para quando a pessoa estiver endemoniada, vai lá na tua casa. Eu quero que você me ajude, eu estou oprimido. Amém? E não olha, irmãos, a recompensa humana, não. Porque Filipe, ele não olhou a recompensa humana. Aquele homem talvez teria muitos bens para dar para o Filipe. Mas ele não fez, né, irmãos? Como o servo de Eliseu, Geazi. Ele chegou ali, ele passou a mensagem da parte de Deus. Tchau, estou indo embora. Amém? Fez a missão que Deus colocou no coração dele para fazer. E assim também nós temos que ser. Amém, irmão? Não espera gratidão de ninguém. Amém? O Senhor... Como eu disse, né? O nosso trabalho não vai ser vão no Senhor. Coloque sobre os seus pés, nós estamos orando. Amém? Abençoando a tua vida. Aleluia. Feche teus olhos. Eu peço à igreja que feche os olhos. Amém? Quem sabe você nessa noite diz assim, eu preciso voltar. Eu quero ser um servo útil para Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Deus me use. Assim, irmãos, como o Filipe pregou para multidões. Ele pregou para aquele homem, um homem só. Amém? Andou quilômetros para pregar para um homem só. Não importa, talvez uma pessoa no seu trabalho, talvez uma pessoa na sua casa, uma pessoa, irmão, na sua escola, precisa de Deus. Pai, eu te agradeço, Deus querido, por essa palavra, Pai. Oh, Jesus, eu louvo o Senhor, ó Pai, porque o Senhor, Deus, tem compromisso com a tua igreja. E a palavra do Senhor diz para nós termos ouvido, Pai, para ouvir, ó Pai, a palavra de Deus. Senhor, eu te entrego, Pai, essa congregação em suas mãos, essa congregação de pessoas queridas, ó Pai, pessoas que querem morar no céu. Deus, e o céu tem sido preparado para nós, ó Pai, para cada um dos irmãos que estão aqui. Não importa, Senhor, se há pessoas de outra denominação, lá no céu não tem denominação, não tem placa, meu Pai, não tem nome de igreja. Lá somente vai entrar pessoas servas, pessoas, meu Pai, humildes, foram humildes na terra, sofreram, choraram, meu Pai, foram perseguidas, ó Pai, mas, Senhor, chegaram no céu, ó Pai, combateram o bom combate, meu Pai, terminaram a carreira e guardaram a fé. Senhor, eu te peço, guarda o Senhor, livra o Senhor de todo mal, livra das setas do diabo, toda a armação do diabo contra essas vidas, ó Pai, nós jogamos por terra, Pai, e que o teu nome seja glorificado em cada vida aqui neste lugar, meu Pai, é a nossa oração em o nome de Jesus, amém. Irmãos, eu agradeço os irmãos pela oportunidade, Romualdo, né, e que eu quero parabenizar a igreja também, parabenizar todos os pais, né, que está aqui, Mariana já cantou um hino, parabenizar todos os irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.